Bem-vindo ao podcast Partiu Tributar, o podcast da Unigestão Soluções Tributárias. Está ao meu lado a doutora Andréa de Pádua, contadora, CEO, a culpada de tudo, está aqui conosco para que a gente possa bater um papo hoje. Muito obrigado pela oportunidade, Andréa. Seja bem-vinda ao seu podcast também, ao primeiro podcast. E olha só, este primeiro episódio vai ser fantástico, então não deixa de assistir esse vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreva aqui no nosso canal porque vai ter muita coisa boa. Inclusive hoje, na nossa estreia, neste primeiro episódio, nós temos um convidado que para nós e para muitas pessoas desse Brasil inteiro é muito especial. É um mestre, ele é um influenciador, palestrante, empresário no ramo tributário, no ramo contábil, em outros ramos também, porque ele é empreendedor. É o Anderson Souza e eu quero agradecer a visita dele, a presença dele aqui para nós. Tá sendo muito especial. Obrigado, Anderson. Pô, cara, eu que agradeço. Aí com uma entrada dessa eu já fico aqui, já tremendo aqui. Cara, parabéns primeiramente pela oportunidade de estar aqui, pelo que vocês construíram, estão construindo. É muito importante a gente ter a oportunidade de levar conteúdo. Tem muita gente que precisa saber, quebrar algumas objeções que existem de mercados, entender que o que nós vamos falar é a sobrevivência de muita gente, geração de empregos, é a forma que as empresas podem crescer. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês e ter acompanhado essa jornada aqui de crescimento da Unigestão. Então, parabéns a vocês aí. Obrigada, e toda a equipe. A gente que agradece, imagina. Ele Tá lindo isso aqui, viu, gente? A gente fica muito feliz e gratificante por receber você aqui. A Unigestão Soluções Tributárias, ela, assim que a Andréa teve a intenção de empreender, o Anderson Souza foi a primeira pessoa que a gente assistiu nesse empreendedorismo tributário. E a partir dali foi que a gente conseguiu ter discernimento e alguns caminhos para que a gente pudesse fazer acontecer. É um pouco mais difícil empreender no tributário, não que seja fácil, porque é uma coisa muito séria, mas vendo os seus vídeos é que a gente começou a ter, vamos dizer assim, coragem de entrar nesse mundo tributário. E descobriram que, na verdade, vocês já fazem, né? Verdade. Passar mais para o empresário os benefícios que eles têm, né? Eu percebo, sabe, Ícaro, Andréa, que muitas vezes profissionais como vocês também acabam dando todo ali um corpo para a empresa, mas o empresário acaba não enxergando. Ele entende que muitas vezes o contador dele ou o profissional de consultoria que está executando aquele serviço está atendendo só o fisco, né? As entregas de obrigações, e são através dessas obrigações que geram dinheiro para ele. Vejo empresários ali, ó, fechando a torneirinha para cortar o cafezinho, por exemplo, e gastando milhares e milhares de reais com impostos e pagamentos indevidos. Esse é um grande problema aí do mundo do empreendedorismo no geral, que ainda falta de educação tributária, né? Estamos prestes a entrar no mundo de reforma tributária e a galera ainda não se adaptou com uma legislação que já funciona há quantos anos, né? Como que será essa mudança de chave? Então é bem legal isso que vocês estão trazendo para a galera que está nos assistindo, poder saber quais são os direitos que eles têm, né? Isso é importante. Sim, e o que eu acho muito legal nesse network que a gente faz, inclusive na sua comunidade, que nós estamos lá em algumas mentorias, alguns cursos já faz alguns anos, né? É a troca de experiência que a gente consegue nos eventos. Inclusive, recentemente, a gente teve um mega evento que você conseguiu trazer de oportunidade pra gente, uma experiência fantástica dentro do estádio do Corinthians, um time que é uma das maiores torcidas do Brasil, uma experiência fantástica. E lá nós tivemos muita oportunidade de network. E isso ajuda muito a gente a lidar com os desafios aqui no dia a dia. Exato. Né? Exato. Inclusive, até alguns colegas de mentoria, né, que a gente pode conhecer pessoalmente, a gente teve a oportunidade de trocar ideias, experiências, contatos, clientes, né?
verdade. E olha que legal isso que você falou da comunidade, efeito comunidade, né? Por exemplo, o seu cliente aqui que está talvez assistindo esse podcast agora, às vezes ele não vai entender, por exemplo, porque naquele dia específico ele precisou de um atendimento do Ícaro ou da Andréia, só que eles não estavam no local. Só que o Ícaro e a Andréia, para poder levar uma qualidade, um nível de informação mais consultivo, um nível de oportunidade para ele, vocês precisam sair da bolha. Precisa mudar a mentalidade. E toda vez que vocês estão lá fora, conversando com pessoas, sabendo o que aquelas pessoas estão fazendo, como que elas estão fazendo, por que aquele cara está tendo resultados e o seu cliente, que é do mesmo ramo, não está tendo, é nesses eventos, é nessas oportunidades de bate-papo que a gente descobre situações que às vezes, se a gente ficar dentro de casa, sentado numa cadeira, a gente não consegue resolver ou até levar essas oportunidades para os clientes, né? Uma coisa que eu sempre falo, negócio se faz na rua, né? E vocês hoje são empreendedores, como os clientes de vocês são empreendedores. Hoje, já atuando há 22 anos nessa área tributária, hoje eu percebo que os meus clientes, eles têm orgulho de saber do movimento que eu criei, de ter formado mais de 3 mil alunos já a nível de oportunidades tributárias. Porque ele sabe que se eu estou conseguindo lecionar para 3 mil pessoas, eu estou conseguindo fazer algo para as empresas dele. E os clientes de vocês, eu entendo que eles passam a entender que toda vez que vocês fazem um investimento a nível de crescer o conhecimento de vocês, esse resultado maior é deles. Porque você pega lá fora e traz para eles. Você pega lá fora e traz para eles, né? E aí a gente vai falar de oportunidades. Né? Sim, inclusive, a gente, falando em oportunidade, a gente tem um legado muito grande com esse trabalho, porque aqui na nossa região, a gente está há mais de 26 anos, né? Desde Suzano. Aqui em Suzano. Legal. Desde 97, né, André? Isso, só que a gente sempre foi muito regionalista. A gente sempre ficou bem na região mesmo de Suzano, Mogi e Ribeirão. Legal. Aí há pouco tempo, né, a gente começou a fazer trabalhos fora, né, deu um insight assim mais digital e a gente começou a expandir pro Brasil todo. A internet também. é a maior rua, né? É, a rua mais movimentada. O digital, ele trouxe uma diferença de trabalho muito grande pra gente. A André, que está mais tempo no negócio, ela vem tentando fazer essa migração já faz muitos anos. E é um desafio, de fato, o empreendedor ter aquela mudança de chave, né? Por exemplo, poxa, eu vou sair da bolha, sair do operacional, que é entre aspas, te deixa preso, né? Até a crescer também, para poder ir para o digital e crescer. E eu queria até te fazer uma pergunta nesse sentido. Claro. Hoje você é um player do ramo tributário, um influenciador, tem muitos mentorandos, né? Te seguindo como discípulo também. E aí eu queria uma autoridade muito grande, muito interessante. Eu queria perguntar para você, qual foi a sua mudança de chave que fez você entender que o digital era o seu caminho? Legal. E que você teria ali um sucesso, uma chance de crescimento? Cara, muito legal. Essa história, ela é bem interessante porque não é tanto tempo assim. Eu já atuo há 22 anos nesse mercado, mas no empreendedorismo contábil eu atuo desde 2009, né? Só que eu nunca trabalhei num escritório de contabilidade que não fosse o meu. Né? Eu vim do ramo mesmo de advocacia. Por mais que eu sou contador, mas eu vim do ramo, eu trabalhava dentro de escritório de advocacia fazendo serviços tributários lá dentro. Que é outro ponto, né? O advogado, a gente sempre entende que serviços tributários está relacionado à advocacia. Né? Só que a advocacia é uma parte do trabalho. Depois tem uma outra parte. A gente pode até depois trilhar um pouquinho sobre isso. E em 2018, eu fui no primeiro evento de contadores, que foi o ABS 18 do Rogério Famelli. Inclusive meu amigo hoje, naquela época um ídolo e hoje virou um amigo, né? E quando eu tinha mais ou menos ali umas 700 pessoas naquele evento, e Pedro Nery era a primeira palestra do Pedro Nery, que é hoje um grande player da contabilidade também. Conheci ali os palestrantes, vi as palestras e aquilo me chamou muita atenção, né? Que estava ocorrendo um movimento dentro da contabilidade, iniciando um movimento dentro da contabilidade, sobre uma tal de contabilidade consultiva.
O que é contabilidade consultiva? É onde a gente deixa mais o operacional, né? A gente coloca mais força em tecnologia na operação e acaba gerando mais resultados para os clientes a nível de gestão, a nível de ser consultores, né? Eu pego os dados e dou resultado para o cliente sobre os dados dele. E saio daquele mundo onde eu pego a informação e gero guias de impostos. Aquele movimento estava começando a ocorrer naquela época. E o Edilson Júnior, também um grande player de mercado, ele subiu no palco e falou assim, os meus clientes entram no meu escritório ganhando dinheiro. Porque quando ele entra, a gente faz uma recuperação de crédito dos últimos 5 anos e a gente coloca dinheiro no bolso dele. E todo mundo, sem exceção, fez. Como esse cara faz? Foi aquele uau! Nossa. No evento. E para mim não era uma novidade, porque eu entendia, como eu nunca trabalhei em escritório de contabilidade, eu entendia que aquilo já fazia parte do escritório de contabilidade. Então eu já fazia aquilo no meu dia a dia, mas eu não entendia que aquilo era um diferencial para contadores. Foi aí que eu achei estranho e no intervalo eu comecei a conversar com um e com o outro perguntando por que houve aquela reação da galera. A surpresa, né? A surpresa, né? E eles falaram assim, não, cara, porque isso é um puta mercado, mas tá tudo na mão de advogados. Cara, não é advogado, eu faço isso. Pô, e aí a gente começou a fazer um efeito comunidade dentro do evento. Na hora do coffee, nós estávamos reunidos entre 10, 15 pessoas e automaticamente eu estava falando para aquelas 10, 15 pessoas o que eu faço. E aquilo chamou a atenção de 10 a 15 pessoas. Eu saí daquele evento, eu falei assim, cara, o Brasil precisa saber que os contadores têm total condição de fazer esse trabalho também, que no final eles fazem. No fundo, eu sou apaixonado por advogados, eu tenho muitos alunos advogados, eu cresci em escritório de advocacia, e eu não estou aqui para criticar nenhuma pessoa nem outra, pelo amor de Deus. Eu acho que até que a advocacia e a contabilidade é uma união, uma junção de qualidade. Mas existe uma crença limitante. A gente sempre entendeu que quando a gente fala de crédito tributário, recuperação de impostos, quando a gente fala de soluções tributárias no geral, só o advogado pode fazer. Mas o que ninguém sabe é que o advogado ele vai até uma parte. O advogado ele luta pelo direito. Você pode ou não pode? Opa, caiu aqui. Faz parte. Eu posso. Então, legal. Essa foi a parte do advogado. Ele brigou pelo teu direito. Você ganhou. Beleza, mas ganhou o quê? Quanto? Como que eu uso? Cadê o dinheiro? Isso é um processo que está dentro da contabilidade. E a galera não entendia isso. O pessoal fazia esse trabalho sem entender que estava fazendo uma recuperação de crédito tributário. Isso mesmo. E aí nós colocamos que são coisas diferentes. A contabilidade ela é o clínico geral. A contabilidade é aquele cara que você quer fazer um exame hoje. Eu quero fazer um check-up. Eu vou lá no médico e falo, cara, eu quero fazer um check-up, porque eu não sei o que eu tenho. Mas você tem alguma coisa, assistir alguma coisa? Não, mas eu quero manter a minha saúde em dia. Como a empresa quer manter a saúde em dia da empresa. Sim. Ela vai no clínico geral. O clínico geral que ele faz? Dá uma bateria de exames. Na bateria de exame ele fala assim, ó, chegou o resultado? Cara, você tá com um probleminha aqui. É bom você se cuidar. Então eu vou te encaminhar para um especialista. Esse é o papel da contabilidade. Ela é o clínico geral, que ela resolve milhares de problemas no dia a dia. Ela tem o fisco para atender, ela tem o cliente para atender, ela tem os não pagamentos dos impostos que o cliente às vezes não tem caixa para fazer, que tem que recalcular. Ela tem que deixar a empresa apta para o cara poder trabalhar. Mas as estratégias, a parte que você vai afunilar, que você vai criar uma oportunidade, que você vai fazer o cara ter melhor preço, que ele vai ganhar do concorrente dele, tem que ter um especialista. E foi isso que nós trouxemos no mercado. A gente vai falar sobre isso. E a gente começou em rede social falando sobre isso. Que era, contabilidade é uma coisa, empreendedorismo tributário é outra. Tanto que eu vejo muita gente falar, na minha contabilidade eu tenho tributário. Quando você vai ver, ele tem o departamento fiscal, que é o cara que calcula os impostos. Sim. O departamento tributário é o cara que ele vai analisar como que eu reduzo os impostos desse cliente. Com base no que você faz hoje, como que você consegue fazer uma operação que ela seja mais lucrativa? E vamos ser sinceros aqui com todo mundo, eu tenho contabilidade, vocês também têm aí no grupo de vocês a contabilidade. Os prazos do fisco é extremamente apertado. Demais. Demais. A gente corre o mês todo para cumprir prazo, né? A obrigação que você tem no dia a dia, que é evitar que o cliente tenha uma penalidade de multa,
muitas vezes é impossível você conseguir em tanto detalhe a nível de você criar um planejamento. E qual que é a solução para isso? Você passa a ter o clínico geral e você passa a ter o especialista no mesmo negócio, que foi o que vocês fizeram, né? Hoje vocês são um grupo que vocês podem atender tanto uma empresa que ela vem só a nível de um planejamento, como vocês podem atender a empresa num todo. Sim. Né? Então você tem o especialista e você tem o clínico geral. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender isso. Então esse trabalho em rede social, ele teve uma explosão em 2018, quando a gente fez. Tanto que existia, a gente sentiu que tinha uma demanda muito reprimida. E olha que interessante, eu imaginava que contadores seria o nosso público-alvo. Quando a gente fez o primeiro treinamento, qual foi a primeira pergunta que surgiu de um aluno? O que é XML? Nossa, era advogado. Era advogado. Ah, entendi. Cara, eu tive que refazer o curso inteiro, porque quando a gente mediu, 30% dos alunos eram advogados. Por quê? Porque os advogados entenderam que eles também poderiam fazer o trabalho administrativo. Porque tem um detalhe aí no empreendedorismo tributário, no serviço tributário, que as pessoas não se ligam. Efeito CRC, que é o Conselho de Classe, a atividade fiscal não é do CRC. Qualquer pessoa pode fazer o fiscal. Não precisa ser contador. Não precisa ser contador. O CRC, ele vai fiscalizar o balanço. Ele vai o contábil, a parte contábil. A atividade de departamento pessoal, a de legalização, departamento fiscal, não está no escopo do CRC. Então, qualquer profissional pode fazer. Então, Anderson, um advogado pode fazer serviço administrativo? Pode. Pode. Agora, e como que eu entrego as obrigações? Aí você tem que fazer uma parceria com o contador, que a contabilidade em si, que tem a obrigação de entregar as obrigações. Aí você vai ter que negociar como que você vai fazer isso, uma vez que você não tem o registro do CRC. Aí é o ganha-ganha, eu faço uma parte, você faz a outra, enfim. Ou você contrata um contador para o negócio do empreendedorismo tributário. Então, isso ainda era muito obscuro no mercado. Quando a gente trouxe com essa explosão, a galera falou, cara, mas a contabilidade em si, ou o jurídico, ele pode ser muito maior do que a gente oferece para os clientes. E aí que estava a sacada. Foi uma virada de chave para o mercado, né? Foi uma virada de chave. E eu tenho muito orgulho porque nós fomos pioneiros nisso, né? O primeiro treinamento de recuperação de impostos que teve no mercado foi o nosso. Que bacana. Então a gente criou isso. Hoje eu fico muito feliz e sou amigos, né, de todos os meus concorrentes, que dizem concorrentes, que eu não considero concorrente. Eu falo que quem tem concorrente é boteco. Eu tenho amigos. Um dos cases do que você está falando foi o seu evento, né? Exato. Tinha pessoas que fornecem o mesmo serviço que você e que estava lá como parceiro, unido, exato, né? E eu acho isso muito interessante. E o que é legal no que você está falando? Duas coisas que eu captei aqui e de maneira rápida. Primeira, a questão do clínico geral. Isso tem todos esses benefícios que você falou. E o principal é a fidelização do cliente, né? Exatamente. Quando o cliente ele sente uma dor, de quem que ele lembra? Exatamente. Do contador. Exatamente. Por que que isso é o nome de confiança dele? E isso é legal. Porque, por exemplo, antigamente, a contabilidade do passado, que eu não tive muito acesso a ela, mas pelo que eu ouço dizer, e a Andrea pode falar, né, com propriedade, o Anderson também. A gente é velho, André. Ó, tá vendo? Eu tô sentindo isso, hein? Não, é mais... Eu puxo a questão da experiência, né? Eu puxo a questão da experiência. Mas, antigamente, os empresários lembravam do contador quando ia pagar imposto, né? Era o mal necessário. Quando chegava a folha de pagamento. E, querendo ou não, para o empresário, esse momento não era um momento tão legal. Não era. Porque todo mundo... É um desafio empreender. Então, sempre que tem uma conta para pagar, seja um imposto, uma folha de pagamento, que acredito que seja uma das maiores despesas das empresas, que é a folha, é um momento meio delicado. O contador era conhecido como só entrega imposto, né? Exato. Só tem notícia ruim. Quando eu ligava para o cliente, ele falava assim, nossa, qual a notícia agora? Esperando uma notícia ruim.
E isso tem mudado. Agora não, a gente tem dado notícias boas para os clientes. A gente deixou de ser geradores de guia, né? E isso também está muito relacionado à tecnologia. Verdade. Hoje, por exemplo, vou pegar aqui casos práticos, tá? Um exemplo, você tem seus clientes de contabilidade hoje. E a gente pode voltar aos últimos 5 anos e analisar o que a gente ali teve de oportunidade naquele período e que em algum momento não foi visto, ou houve uma falha de processo, enfim, pode ter, ou a legislação mudou em um determinado momento. Pode acontecer diversas coisas em 5 anos, pode acontecer muita coisa. E existe o avanço da tecnologia. Uma tecnologia que eu tenho hoje, eu não tinha 5 anos atrás. Então, evoluiu demais, né? Evoluiu demais. Eu vou dar um exemplo para vocês prático. Empresas do Simples Nacional, por exemplo. As empresas do Simples Nacional, elas emitem as notas delas no estabelecimento dela. A contabilidade, ela registra um fato que já aconteceu. Porque quando você recebe o documento, aquele fato já aconteceu. Quando você estiver contabilizando, apurando os impostos dessa empresa, a pessoa que comprou a mercadoria daquele cliente, até usando, de repente nem existe mais esse produto. E a gente está contabilizando naquele momento aquela nota. E a gente não tinha, né, condição, por exemplo, de fazer uma análise de item a item como aquelas empresas vendem. Então, você recebe a nota, você contabilizava. Recebe a nota, você contabilizava. Recebe a nota, contabilizava. Hoje, a tecnologia nos dispõe, e isso avança não só a tecnologia de prestação de serviço, mas também com base de Receita Federal, porque a Receita Federal também evoluiu nesse sentido, muito, né? Tanto que hoje não tem nem fiscal batendo na porta, chega a notificação. Hoje existem tecnologia que você consegue analisar a tributação de cada item que é vendido no estabelecimento. Então, se aquele cara escorregou na hora de fazer um cadastro lá na empresa dele, hoje, vocês como um especialista tributário conseguem identificar isso. Sim. Coisas que lá atrás era impossível fazer. Até porque para você fazer isso, você ia ter que ter um time imenso. Porque você ia ter que pegar o item, analisar, pegar os livros, né, para pesquisar. Quem iria pagar o valor dessa contabilidade para fazer tudo isso? Nossa, nem tinha condição. Não teria condição. Como que uma empresa do Simples, uma empresa de pequeno porte, teria condição de pagar um valor desse? Então tem coisas que vêm atualizando. E quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás, a gente tem que olhar. Você olha os últimos 5 anos, você fala assim, cara, você pagou 100 mil reais aqui de impostos a mais nos últimos 5 anos. Cara, mas como que você fez? Não foi eu. Foi você aí. Eu só não tinha condição de ver. Hoje eu tenho. E de forma rápida, né, Anderson? Rapidinho. De forma rápida. Mas antes eu não tinha. Até porque ele não ia pagar para você ver isso. Porque se você pôr 10 pessoas para olhar a empresa dele, você tem que cobrar 10 mil reais de honorário. Um cara que é do Simples Nacional vai pagar 10 mil reais de honorário? Não vai pagar. Então, era o jogo da época. E tá tudo bem. O importante é que ambas as partes entendem que não importa hoje se infelizmente ele pagou aquele valor, mas o melhor é que hoje ele está tendo a oportunidade de rever aqueles valores. E a calma que o valor vem atualizado pela Selic. Foi uma poupança que você fez, né? Então isso é importante a gente falar, porque não é quando é apresentado para um cliente uma situação onde, olha, eu falhei, não é eu falhei. As coisas mudaram. E isso é uma objeção que tem no mercado. Eu vou blindar o meu cliente para ele não saber, então, que houve uma falha aqui de processo. Cara, mas não é falha de processo. Houve inúmeras coisas que podem ter acontecido. Quantas vezes em 5 anos esse cara, lá o cliente dele, mudou do profissional que faz o cadastro do produto? Quantas vezes mudou o profissional que emite a nota fiscal? Quantas vezes ele mudou de sistema nos últimos 5 anos? Quantas vezes a gente mudou dentro da contabilidade dos profissionais? Então, assim, são inúmeras coisas que podem ter acontecido. E a grande sacada quando a gente fala de redução de impostos é que esse cara vai ter uma recuperação de impostos do passado que a gente vai injetar o dinheiro na conta dele. Mas o grande ganho dele é infinito. Porque quanto que ele vai deixar de pagar daqui pra frente? Sim. É aí que ele olha às vezes para um concorrente dele e fala assim, por que esse cara tá vendendo mais barato do que eu? Não entendi. Por que esse cara... Pô, eu não consigo vender pelo preço que ele vende porque esse é o preço que eu pago na compra. Às vezes esse cara tá vendendo no preço de custo mesmo, porque ele precisa consumir um monte de crédito que foi acumulado na apuração dele, por um trabalho de planejamento tributário bem feito. Então ele fala, quanto mais eu gerar caixa aqui,
mas eu vou ter débito de imposto, então eu vou consumir esse crédito volta para o meu caixa. Então são estratégias que se fazem. E o que é legal, que eu acho muito, muito bacana também, é que você deixa isso muito bem transparente pra gente que tá aqui aprendendo a empreender, né? Toda a sua trajetória, você abre... Isso que a gente comenta sempre. Sempre, ó. Ele fala assim, ó, eu não vou segurar a chave, tá na mão de vocês. Isso aí. Então, isso deixa a gente bastante confortável. E tudo que você tá falando, pra gente, é normal, porque a gente te ouve quase todos os dias, né? Mas o nosso desafio no dia a dia, principalmente quando a gente vai fazer uma reunião comercial com o cliente para poder apresentar os nossos produtos, a solução tributária, ela é imensa. A lista de produtos, ela é imensa. Mas existe aí um carro-chefe, que é a recuperação de impostos, né, que muitas empresas hoje no Brasil, infelizmente, pagam impostos de maneira errônea, né, a mais, e aí existe esse processo administrativo e também, em alguns casos, judicial para poder recuperar esses impostos e colocar dinheiro no caixa. Segundo pesquisa, né? mais de 90%, hein, das mais empresas do Brasil pagam impostos indevidamente. E aí entra as empresas de solução tributária para poder resolver esse problema, né? E a gente tem no dia a dia, eu gostaria que você comentasse, uma objeção, algumas objeções, e uma delas, eu vou falar algumas aqui, eu vou pedir para você argumentar. Uma delas é o medo do empreendedor. Fiscalização. Parece que quando a gente chega na frente dele e fala de recuperação tributária, quando a gente fala de Receita Federal, parece que a gente é um leão e ele precisa correr dali, sabe? Muito legal. Mas não tem só o medo do empreendedor, tem o medo do contador também. Sim. Existe os dois lados, né? Sim. E eu gostaria que você desse um pitaco sobre isso. Legal. Cara, isso é muito importante vocês terem tocado nesse assunto. Primeiro de tudo, vou pegar o lado do contador, tá? O contador, a contabilidade é um dos melhores negócios que existe no universo, do meu ponto de vista. Verdade. Por quê? Cara, ela te dá uma recorrência mensal. Primeiro ponto. Qual negócio hoje que você tem uma recorrência mensal? São poucos. Aí você tem ainda que a segurança de que se você fizer um trabalho ali, ó, básico, pelo menos 2 anos esse cara fica com você, né? Então você fala assim, 2 anos é um período bom. Se você fizer um trabalho legal, talvez esse cara fique a vida inteira com você. 25 anos, né? 25 anos eu tenho cliente. Pois é, eu tenho cliente, o meu primeiro cliente está comigo até hoje, desde 2008. Olha que interessante. E aí você tem a outra hipótese, que é a contabilidade talvez é a única profissão ainda que se paga uma parcela adicional, que alguns chamam de 13º. Mas é porque a gente trabalha 13 meses e não 12. É por aí. Vou pagar 13º para contabilidade? Não, é porque a gente faz 13 meses, né? Que a gente faz 12 meses de balancete e 1 de balanço. Nós fazemos 12 meses de folha de pagamento e ainda temos o 13º. É porque a gente trabalha 13 meses. Então, por isso que chama uma parcela adicional. Mas existe essa parcela adicional. Então, dentro de um mês de 12 meses, você recebe 13 meses. Então, cara, é um baita negócio. Então, por que o contador ele tem medo quando a gente vai falar sobre redução de impostos ou recuperação tributária, né? Quando a gente fala redução de impostos, nós estamos falando de um projeto para frente, a nível de planejamento tributário. Quando estamos falando de recuperação tributária, é rever o que você pagou a mais e te devolver esse valor. O contador tem medo de perder o honorário dele. Ele tem medo de perder o cliente dele. Por algum erro, né? Ele acha que vai achar um erro lá. Cara, você vai olhar os últimos 5 anos, se houver alguma coisa, no primeiro ponto a cabeça dele vai pegar o meu erro. O cliente vai saber, ele não vai querer mais estar comigo. Esse é um grande problema quando a gente fala com o contador. Mas existe o contador que ele já tem uma mentalidade mais aberta. Ele vai falar, cara, se o meu cliente tem algo a recuperar, que ele pagou indevidamente, é de direito dele. Aquilo vai fomentar mais negócio para o meu cliente. Com aquela estratégia que ele estava pagando indevidamente, ele vai deixar de pagar daqui para frente, ele vai crescer. Se ele crescer, aumenta o meu volume. Aumentando meu volume, aumenta meus honorários. Eu cresço junto com ele. Sim. Então, existem as duas linhas. E quando o contador ele barra a oportunidade da empresa dele poder ter aquele resultado, ele está deixando aquela empresa de crescer.
tá criando uma barreira e fala assim, ó, você não pode crescer. Os seus concorrentes vão crescer, você não. Ele deixou de ser o clínico geral? Exatamente. Ele passou a ser, ó, na minha concepção, ele passou a ser um cara super egoísta naquele momento, porque ele tá preocupado só com os honorários dele. Ele não tá vendo a oportunidade de crescimento do cliente dele. E existe um perigo nisso daí. Porque quando ele deixa o cliente dele crescer, o cliente dele pode quebrar. E se quebrar, ele perde o cliente dele. Perde o cliente e o cliente perde a empresa. Olha que situação. Exato. E é um problema também que, por exemplo, pode chegar um outro que o cliente dele nem vai falar para ele que tá olhando. Então não é melhor, por exemplo, a gente olhar o passado, se houve alguma inconsistência, carta na mesa. Sim. Cara, olha, aconteceu isso, passou, mas aqui, estamos aqui revendo para você. Isso é digno. Verdade. Isso é honestidade, isso é ética profissional. E outra coisa, isso não significa que são erros de contadores, como a gente citou. Isso significa que muita coisa evoluiu, né? Quando a gente volta para o passado e o cara fala assim, cara, eu não quero mexer com a Receita Federal, pelo amor de Deus, porque existe uma coisa que é mexer com a Receita Federal, outra coisa é mexer com o Estado. O Estado, geralmente, ele vai fiscalizar para falar assim, você está pedindo o direito de crédito que você pagou algo indevido? Beleza, mas eu quero analisar se você tem o direito ou não. O Estado faz isso. O federal, ele confia em você. É diferente. O federal, ele não questiona você. Ele fala, se você está pedindo, eu vou te devolver. Pode ser que eu queira olhar uma hora. Como? Se você não mexer, pode ser que eu queira olhar também do mesmo jeito. Todo CNPJ que está aberto está suscetível aí a uma fiscalização. A partir do momento que abriu o CNPJ, né? A partir do momento. Ah, mas eu não vou mexer porque eu vou ser fiscalizado. Cara, você está comprando com nota, está vendendo sem nota, isso vai chamar fiscalização. Você está com furo no seu estoque, isso pode chamar. Você está deixando de pagar um DIFAL. E muitas vezes você está fazendo um monte de coisa errada porque você não está conseguindo fôlego financeiro para poder arcar com a responsabilidade tributária que você tem, porque o que você está pagando, você está pagando errado. Ou seja, essa é a loucura. A partir do momento que o CPF abriu um CNPJ, ele já está sendo fiscalizado. Isso. Exatamente. E quando a gente está batendo um papo com o cliente, a gente pode falar, isso pode te chamar uma fiscalização, aquilo pode te chamar uma fiscalização, e agora você pode estar sendo fiscalizado. Exatamente. Neste momento, né? E olha que legal, ó, a Receita Federal, ela fala assim, ó, você tem os últimos 5 anos que você pode rever a situação. Aí vamos imaginar, hoje, nós estamos chegando numa empresa e nós vamos falar para ele, ó, vamos analisar então os últimos 5 anos da sua empresa para ver se você pagou algo indevido? Cara, não, eu não quero mexer com a Receita Federal. Ah, beleza, você não quer mexer? Ok. Mas deixa eu olhar. Aí ele deixou você olhar. Aí identificamos que ele deixou de pagar lá 100 mil reais. Que ele pagou a mais, né? Que ele tem direito. Isso atualizado pela Selic, ali ele vai receber uns 120 mil. Em média. Legal. Aí ele fala assim, não, eu não quero mexer. Aí eu pergunto, se lá na época tivesse sido feito certo, qual que é a diferença dele estar mexendo agora ou ter feito certo lá na época? Não existe diferença, é só o prazo. A Receita Federal fala, cara, você tem 5 anos para regularizar a informação. É um direito dele. Se ele pagou indevido, é porque ele fez algo equivocado. Ou ele deixou de usufruir de algo que ele tinha direito que não sabia. Sim. Então a Receita fala, cara, você tem 5 anos para você ir lá regularizar a obrigação. Quando fala que você pagou a mais, significa que você está com uma obrigação errada para a Receita Federal. Porque senão você não teria pago a maior. Então, não é que o termo recuperação tributária talvez ele assusta. Mas na verdade é uma correção de informação que a Receita vai devolver o valor para você e você vai pagar o que é justo, o que é certo. E ela te dá 5 anos. Cara, que bom que ela dá 5 anos. Poderia dar até mais, mas tudo bem, mas 5 anos já tá bom. Já ajuda. Agora, o cara ele tem medo de fiscalizar, ele continua fazendo errado. Ele distribui lucro sem dar lucro. Ele compra e vende sem nota, ou vende sem nota, tem caixa 2, e aí por aí. E esse é o problema de fiscalização. Isso que deixa eles com medo? Isso que deixa eles com medo. Então, qual que é o conselho que eu dou aqui para quem está nos assistindo? Quando você tem a possibilidade de olhar o passado, você está tendo a oportunidade de entender
aonde você falhou ou aonde você equivocou, corrigir esse passado e ter uma vida nova daqui para frente. Eu tenho casos, Ícaro e Andréia, que clientes sonegavam porque ele falava, cara, eu só posso pagar isso de imposto, que eu não tenho mais caixa para pagar mais. E então ele definiu quanto ele ia pagar. Então, para ele poder pagar aquilo, ele sonegava. Sim. Eu vou declarar X valor do meu faturamento. Ali a venda dele. Quando a gente analisou o que ele declarava, então, ó, vamos olhar só o que você declara para ver o que está de errado aí. Tudo que ele declarava errado. Quando a gente ajustou e reduziu os impostos dele, ele passou a declarar 100% pagando aquele valor que ele podia pagar de imposto. Nossa. Ou seja, ele foi lá e sossegou a vida dele. Cara, esse cara pode dormir agora. Ele saiu do risco, né? Ele parou de ter medo da Receita Federal. Ele parou de ter medo. Então, é a gente mudar o termo, a gente colocar na cabeça que quando eu estou falando, não é que eu estou mexendo com a Receita. A Receita, ela dá o direito de eu voltar os últimos 5 anos e corrigir uma informação que pode ter sido errada. E às vezes não é que foi errada, tá? Vou dar um exemplo prático aqui. Existe um assunto que foi bem falado, chamado exclusão de ICMS de base de cálculo de PIS da COFINS. Cara, na época não podia. O ICMS estava incluso na base de cálculo do PIS da COFINS. Depois houve o julgamento no judiciário e falaram, ó, todos os contribuintes passam a ter direito a esse crédito. Tira o ICMS da base do PIS e da COFINS, ou seja, do preço de venda. Legal. Então eu posso voltar os últimos 5 anos e pegar esse crédito. É um crédito que a justiça te deu. Na época o contador não podia fazer. Agora eu posso voltar. A contabilidade tem braço para fazer isso? Não tem. Não a dá. rotina é muito grande. Tá. E outra coisa, são outros sistemas. É, verdade. Para esse cara poder fazer isso, ele tem investimento. Vocês sabem aqui, vocês Sim. fazem isso. Pô, quanto que custa um sistema para você poder fazer uma análise tributária? Não é o mesmo sistema que você usa na contabilidade. Não é. Você precisa de pessoas com outro nível de conhecimento, que custa caro. Só que o trabalho tributário, o seu ganho, é no ganho dele. Então, cliente, você só me paga quando o dinheiro estiver na sua conta. Ah, então aí você me paga um percentual. Então eu trabalho de graça para você. E muitas vezes o que ele vai te pagar é só a atualização da Selic. Não vai perder Não nada, vai sair né? nada Vai do perder bolso. nada. 100%. Cara, às vezes ele tá tentando ali achar recurso, entrando em endividamento bancário, precisando de recurso, e às vezes o recurso está no arquivo morto da empresa dele. Hoje em dia no arquivo eletrônico, né? Como muitos clientes nossos já falou, eu vou trocar fachada, eu vou comprar um carro, até comércio do varejo pequeno que a gente já fez no ramo de gás, que não deu um valor assim muito significativo, Ficou feliz, né? mas que a pessoa ficou muito feliz. Muda o jogo, Eu cara. vou poder fazer uma manutenção no carro que faz a entrega do gás. Eu tava esperando, entrou um dinheiro ali. Entrou um dinheiro. Imagina. A gente teve casos já, Andréia, da pessoa falar assim, olha, eu tinha um planejamento do próximo ano de não pagar nenhum imposto, porque eu ia usar o dinheiro do imposto para construir mais uma unidade. Nossa. Ele ia usar meio que ele falou assim, eu não vou deixar de Depois declarar. Parcelo, né? Eu vou declarar o valor e vai ficar em débito. Depois eu vou lá, então o refis da vida eu financio. Então o governo estaria financiando o crescimento dele. É uma estratégia dele. Sim. Tudo bem, cada um tem sua estratégia, legal. Falei, cara, antes de você fazer isso, vamos olhar o seu passado? O valor que foi levantado para ele era maior do que o que ia gerar se ele deixasse de pagar o imposto um ano inteiro. Nossa. Esse cara constituiu ali uma outra loja num shopping Aham. e ainda conseguiu colocar estoque nela. Nossa, fora os juros que ele ia pagar daquele imposto todo Fora os depois. juros. E não precisou desse E não precisou. reboleixo todo. O dinheiro estava dentro de casa. Ô, Obscuro. Anderson, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que é mudança de mentalidade? As empresas ainda estão muito assim no passado, trabalhando no passado, as contabilidades também estão muito no passado. E assim, qual a sua sugestão? Como que a gente consegue começar a mudar? Já começou, né? O seu movimento todo já vem há muitos anos para mudar essa mentalidade. Mas como que a gente muda mais ainda, atinge um público ainda maior? Legal, muito legal. Olha, eu gosto muito do efeito comunidade, né? O que nós estamos fazendo aqui é um efeito comunidade, né? Somos concorrentes, por exemplo, e ao mesmo tempo estamos aqui gerando conteúdos para informar as oportunidades que as empresas têm. Sim. Quantos mais contadores ou advogados podem unir a esse movimento? Por exemplo, os advogados e contadores da região,
eles não poderiam unir aqui com vocês para poder levar resultado para as empresas, né? Ou da região, do Brasil, enfim. O meu grande conselho é, quanto mais a gente explorar esse mercado, falar sobre esse mercado, mais as empresas terão informações. Menos medo elas terão, porque entenderão que isso faz parte de um processo de crescimento do negócio. É o que eu brinco muito na empresa do Simples, por exemplo, planejamento tributário é assim, né? Vou estourar do Simples, abro outro. E aí eu pergunto, como que a Magalu cresceu? Foi abrindo um monte de empresa do Simples Nacional? O nome da mãe, do tio, o nome do pai. Haja família, né? E aí a Haja pessoa, familiares, né? e a pessoa fica nessa, achando que tá dando tudo certo, né? Pois é, como que essas grandes empresas cresceram? É nelas que nós temos que nos espelhar. E eu garanto para vocês, essas empresas cresceram fazendo gestão e muita estratégia tributária. Por que as empresas às vezes estão localizadas num estado e distribuem pelos outros? Regimes especiais que os estados concedem para poder reduzir os impostos dela. Então, as empresas, a partir do momento que elas entendem que eu posso ter o meu contador, que vai fazer o meu dia a dia, eu confio nele, cara, é um cara da minha confiança e tá perfeito nisso. Né? Continua, tudo bem. Mas eu preciso agregar um especialista tributário no meu negócio, que vai trabalhar em conjunto, é somando força. E a contabilidade, ela tem que entender que ela precisa desse braço para poder levar esse resultado para o cliente dela, que também é uma fonte de ganho para ela. Porque a partir do momento que ele tem o cliente, e eu acho muito justo, é ele que sustenta o cliente, é ele que dá toda a manutenção, é ele que dá a cara para o cliente, ele tem que ter um ganho nisso. Ele tem que ter uma participação, porque ele é o comercial do negócio. Sim. Um entra com o comercial, outro entra com a operação. Quando se une, se junta, quem sai ganhando com tudo isso é o cliente. O cliente dele vai amar quando eu falar assim, cara, olha, tinha aqui 500 mil para você receber. Olha, você vai ficar 2024 inteiro sem pagar imposto porque a gente levantou um crédito. Imagina isso, você dá uma notícia dela. Maravilhoso. Agora, no começo do ano, você virar e falar assim pro seu cliente, cara, eu acho que em 2024 você não vai pagar mais impostos. Nossa. Que magnífico, Fantástico. Né? Você muda a vida daquela empresa. Muda a vida da Esse empresa. cara pode comprar um equipamento, pode comprar um caminhão de frota, eu tenho uma frota terceirizada, você pode comprar um carro e fazer as suas próprias entregas, como você falou. Sim. Posso fazer tanta coisa. Posso sair de endividamento bancário que está atrapalhando o crescimento do meu negócio. Ele vai sair daquele negócio que eu só pago e vou começar a receber, né? Exatamente. Um dinheiro no caixa. Então, respondendo a sua pergunta, Andréia, o que eu vejo, tá? Principalmente relacionado a empresários, né, no geral, e especificamente também ali, mais puxando para o contador. Muitos empresários cresceram e se formaram empresários porque eles faziam algo bem feito. Por exemplo, um vendedor. O cara se destacou em vendas em uma determinada empresa. Ele falou, cara, eu tô pronto para ter o meu negócio. Foi um tiro no pé nesse momento. Porque ele era bom vendedor e não bom empreendedor. Quando a gente fala de empreendedorismo, nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de gestão de pessoas, gestão tributária, gestão de contabilidade, enfim. Estamos falando de formação de preço, estamos falando de infinitas coisas, né? Infinitas coisas. Dia a dia, né? Que é terrível. E esse cara não foi preparado para isso. Ele só sabia vender bem. E quando ele forma a empresa dele, ele deixa de fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é vender. Porque ele não tem tempo mais para vender. Ele vai ter que ter outras pessoas para vender para ele. E é aí que ele se perde. Então, o empresário ele tem que entender que ele tem que se autoeducar. Ele tem que buscar a educação de empreendedorismo. Ele tem que entender o que precisa uma empresa para o crescimento. E o contador também. Contador, eu falo muito nas minhas palestras, eu falo para eles assim, qual profissão que você quer seguir? De contador ou de empreendedor tributário? Ou de empreendedor contábil? Qual é a profissão que você quer seguir agora? Contador ou empreendedor contábil? São coisas distintas. Porque a partir do momento que você falar que você quer ser um empreendedor contábil, você não vai fechar mais balanço. Cara, mas eu amo fechar balanço. Tá tudo bem. Não seja um empreendedor contábil. Então, quando o cara que está ali na contabilidade, ele tem que entender que ele tem que olhar a parte estratégica do cliente dele. O que vai agregar para o meu cliente? Eu tenho? Não, eu não tenho. Eu consigo fazer? Não consigo fazer. Mas existe alguém que faça. Então eu agrego isso no meu negócio para levar resultado no meu cliente e eu ganho um valor sobre isso. Porque ele não vai conseguir fazer tudo sozinho. Não
dá, e o contador, muitas vezes ele abre o escritório e ele vira o empregado mais caro da empresa dele, né? Exatamente. Porque ele fica ali o dia todo, ali só fechando os balanços. Exatamente, gerando guia. Isso faz todo sentido, porque quando eu entrei para esse mundo, né, de contabilidade, tributário, realmente, eu não imaginava que ia dar tão certo. Eu sempre tive um pouco de receio sobre o assunto. Nunca falou isso pra mim, tá falando agora. Exclusivo! Descobrindo. Não, eu vivenciava o mundo contábil através da minha esposa, etc. Todos os dias ela comentando alguma coisa. Já trazia cliente para contabilidade como parceria e era cliente da contabilidade também, mas eu tive receio, assim, porque é uma coisa que eu não tinha no meu dia a dia. Eu era especialista em outra coisa. E quando você comentou que a palestra que você foi em 2018, né? Isso. Eu tô falando em 2020. Quando eu tive em plena pandemia, né? Eu sentei para trabalhar em frente à minha esposa e eu via a dificuldade que ela estava passando, os desafios que elas estavam enfrentando. E eu também, psicologicamente, com a profissão que eu estava, já não estava tão feliz. Então, poxa, por que a gente não pode unir ali um pouco da sabedoria para tentar ajudar a melhorar alguma coisa? E para eu tomar decisão, foi assim, um dia de pesquisa infinita. Isso é bom, isso é segurança para os seus clientes. E eu fiz uma pesquisa e naquele momento eu pude perceber que o ramo contábil já vinha acontecendo uma mudança muito significativa, uma transformação, e que muitas contabilidades ainda não estavam entendendo que essa mudança é necessária para quem quiser continuar no jogo. Uhum. E aí eu falei, não, tem uma oportunidade boa aqui, então eu vou arriscar. Né? Então foi a partir daí a minha história, né, com a parte de contabilidade. Depois vem o ramo tributário, né, que a gente começou a empreender. Então, para eu que estava de fora, cheguei num negócio onde a Andréia, a Suelen, que estava ali gerenciando a coisa, a Andréia como proprietária, né, do negócio, ela vem com essa mentalidade de, por exemplo, não estou no operacional, eu quero estar crescendo, criando estratégias, vamos desenhar, vamos trazer um consultor, vamos no evento, vai ser lá no Sul, mas nós vamos, vai ser lá em São Paulo, vamos parar tudo e vamos. Por quê? Porque alguém precisa estar lá. Uhum. Né? Assim como, o time operacional tem a mesma importância de fazer a entrega para o cliente. Exatamente. Então, isso eu achei fantástico, de entrar em uma pegada que já tinha esse pensamento. Não precisava ficar mudando a cultura de nenhum lugar. Exato. Sabe? Então, o crescimento que a gente teve de lá para cá foi exatamente por causa disso, sabe? Ô Ícaro, existe, cara, assim, 2 tipos de dinheiro, né? É o que ganha e o que perde. Não existe outro. Então é o que tá na mesa aqui e é o que eu não sei o que tá na mesa. E esse aqui pra mim é o que vale mais, é o que eu perco. Porque eu cansei de ver, assim, ó. Essa é a parte boa do meu negócio, mas eu como educador me sinto triste, né? Eu vejo, por exemplo, chegando empresas lá no escritório, né? Na parte de revisão tributária. E às vezes eu falo assim, cara, o exemplo de ontem. 4.800.000 que uma empresa tem a recuperar. Tudo administrativo. Quando a gente fala administrativo, eu tô falando que não precisa de uma ação judicial. É dinheiro que tá pronto pro cara usar. Então eu falo assim, cara, quanto tempo me dá retorno? Depende, você me dá documento agora, eu acabo o trabalho, você já tá com o dinheiro na mesa. É isso que vocês fazem. Né? O empresário é importante entender isso. 4.800.000. Cara, a gente cobra lá em torno de 35%, 40% lá dos honorários, né? Depende do caso, aí depende do volume de crédito, ele é menor. Bacana. E eu fico pensando, cara, o meu negócio é excelente. Pô, eu ganhei aqui uma grana de final de ano, legal. Pô, pro meu negócio, meus colaboradores vão ficar felizes e tudo mais. Só que como educador eu penso, por que aquele contador deixou de ganhar esse dinheiro?
Cara, o que eu vou ganhar em um trabalho de cliente dele, talvez ele não faturou o ano inteiro se matando dentro do escritório de contabilidade. Pura verdade, né? E esse é um trabalho... É duro, né? Falar isso, né? A gente sente na duro. pele. É duro. Porque o nosso primeiro honorário, né, da recuperação tributária, se colocar na ponta do lápis o tanto de anos que nós precisaríamos trabalhar na contabilidade, levando em consideração o ticket médio, né? É muita coisa. A gente sabe que a contabilidade já tem uma margem baixa, né? Ela tem uma margem baixa, ela não tem concorrência alta, o cliente não vê muito valor, então assim, não é algo que ele investe tanto. E a gente tem que estar investindo o tempo todo para gerar qualidade para ele, né? Então a contabilidade já tem uma margem baixa. Cara, onde se ganha dinheiro mesmo são nos trabalhos especializados. E o tributário é um deles. Sim. Então o que a gente faturou com um cliente, que a gente fez o trabalho ali de 30 dias... Eu tenho certeza, porque eu fui atrás de ver o nome da contabilidade, você vê pela estrutura, eu olhei e eu falei assim, cara, esse cara não faturou isso o ano inteiro. Eu tenho certeza. E isso é uma dor. É uma dor porque eu falo assim, esse cara deixou o dinheiro na mesa. Então pra mim ele vale muito mais esse dinheiro que a gente perde, sabe? Porque ele não precisava ter perdido. E o que você acha que faz o empreendedor contábil perder essa oportunidade? É falta de buscar um conhecimento ou é o medo daquilo tudo que a gente estava falando? O que você acredita que seja? Existe um pouco de cada coisa, sabe? Existem profissionais mesmo que eles acreditam no tradicional e vai embora. E aí tem os clientes a entender em que momento você tá e o que você precisa, né? E é uma coisa que eu uso muito dentro de casa, assim, né? No caso que eu falo dentro do trabalho. Eu falo assim, cara, às vezes não são as mesmas pessoas que fizeram a gente chegar até aqui que vão levar a gente para outro nível. Às vezes a gente vai precisar de pessoas diferentes. E 95% dos casos são pessoas diferentes que vão levar a gente para um outro nível, né? Em treinamentos, por exemplo. Eu sou um educador e ontem eu estava sentado aprendendo. Sim. Né? Porque eu preciso aprender também para poder educar. Né? Eu preciso levar isso para a galera. Então eu preciso estar nesse jogo também. Só que lá atrás eu não tinha condição de pagar o que eu paguei para estar nessa aula de ontem. Hoje eu tenho condição de pagar isso. Então, as pessoas, elas vão evoluir também. A sua condição vai evoluir. Então, não são as mesmas pessoas que vão te levar pro mesmo nível. Amanhã não é nem mais o Anderson que vai levar vocês. São outras pessoas, outros players, e aí vai. Amanhã vocês vão estar em mentoria com o Flávio Augusto. E por aí vai. São coisas que vão ocorrendo. Então, eu acho que tem um pouco de cada coisa. Tem o tradicional, e aí o cliente tem que entender que momento que é importante ter o tradicional e qual que é o momento que é a hora dele também dar um boom. Uma mudança. Entender que o mercado mudou. Entender que antigamente ele podia pagar o imposto como ele queria, que hoje em dia não. A Receita Federal está fiscalizando ele em tempo integral. Inclusive, nesse tempo nós estamos aqui gravando, a empresa federal está fiscalizando os seus clientes. Sim. Né? Nesse momento ela está fiscalizando. E rápido, em tempo recorde, fiscalizando até a gente também. Fiscalizando até nós a gente. mesmos. Até a gente. Então, nesse momento, eu acho que tem um pouco de medo também. Eu acho que do novo. E existe a coisa do cara que tá cansado já também. Pô, eu cansei, trabalhei demais. Porque, cara, é desgastante, né? É desgastante. Quanto tempo um jogador consegue jogar em alto nível? Quanto tempo um contador consegue jogar em alto nível? A gente tem que estar se renovando, né? É desgastante. Nossa, cara, e o sossego, isso, né? O físico não dá sossego. Não. Toda hora é uma novidade, né? Esse ano nós tivemos a tal da FD Reinf, que investiu em tecnologia. Quando chegou um dia antes, mudou o jogo. A regra do jogo. Tudo. E ainda bem que mudou, né? Porque tinha umas regras aí bem... Pois é, umas regras impossíveis de ser cumpridas, ainda com geração de multa. Então o cara parou a vida dele para poder fazer aquilo. Quando estressou, esse cara não dormiu porque era impossível fazer aquilo. O fisco fala, olha, eu judiei de você desde o começo do ano. Mas um dia antes eu vou te falar que não precisa mais. Depois que todo mundo chorou, se matou. Então o cara não consegue. Então, assim, eu não condeno também, sabe, Ícaro? Porque talvez o cara fez o pé de meia dele e fala assim, cara, o que eu conquistei tá bom. Quero viver a minha vida. Eu só acho que ele não pode também travar o crescimento do cliente. Mas que também não é responsabilidade dele, mais. Sim. É o cliente que tem que analisar quem é o tipo de prestador que vai levar ele para um outro nível, né? E essa contabilidade... eu acredito que seria até interessante a gente comentar sobre isso.
deixa de colocar dinheiro no bolso, né? Porque mesmo cansado, mesmo não tendo interesse em investir, mesmo não querendo avançar, ela pode contar com parcerias, né? Exato. Como, exato. por exemplo, até a própria Unigestão, que tem esse plano de parceria. Para quê? Para que outras contabilidades possam levar essa oportunidade para os clientes, sem precisar investir na mão de obra, nos softwares, que é muita grana. Exato. A mão de obra especializada é cara. Os softwares que hoje tem, os softwares, eu falo de softwares interessantes. Não são baratos, é muito caro. E aí, não precisa investir nisso tudo, né? Basta o quê? Ter uma parceria de confiança. É isso aí. Para que a gente possa fazer o serviço e todo mundo coloca dinheiro no bolso, que eu acredito que todo mundo levanta da cama cedo na intenção de colocar dinheiro no bolso, né? Eu vou falar para você o que eu faria se eu fosse um cara contador agora assistindo esse podcast. Eu acabaria de assistir ele, porque não pode sair agora. Ainda não acabou. Ainda não acabou, mas minha primeira ação seria entrar em contato com vocês, pegar minha carteira de cliente e falar assim, ó, desses clientes aqui, o que vocês acham que pode ser que haja alguma oportunidade de redução de impostos ou de pagamento indevido aqui de impostos? Eu mandaria essa carteira para vocês, porque eu não conseguiria criar uma operação da noite pro dia. A gente sabe que não é fácil. Sim. Mandaria e negociaria com vocês. Falaria assim, bom, se eu intermediar essa negociação, quanto que eu recebo? Vocês passariam um valor para mim. Eu iria validar o serviço de vocês, porque o cliente é meu, né? Então eu ia falar, eu te dou eu vou validar o serviço, entendendo que vocês são pessoas com ética, honestidade. Eu já conheço vocês, eu sei o que eu estou falando, né? Mas a pessoa lá não conhece. Vê que é profissional com ética, consultaria o nome de vocês, o nome de vocês está tudo bonitinho no Google, não tem um reclame aqui, não tem nada, pô, é uma empresa séria, consolidada, né? Vocês estão no mercado já há tanto tempo. Faria uma parceria, homologaria vocês como meu parceiro. Todo cliente que entrasse a partir de hoje na minha carteira passaria no processo de onboard em vocês. Porque eu traria uma receita que muitas vezes vai ser maior do que os meus honorários contábeis do ano inteiro. Já entra fidelizando o cliente também, né? né? E não me preocuparia em montar time. Cara, eu já tenho o cliente, eu já tenho o CNPJ, eu estou captando o cliente, eu cuido da estratégia comercial e eu tenho um cara que vai fazer com qualidade o meu trabalho. E eu tenho certeza que com a carteira que eu tenho aqui hoje, eu já vou entrar ganhando dinheiro. E os meus clientes também. O que é melhor, né? Que é o melhor. Vai ficar feliz. Cara, ele vai fidelizar o cliente dele. Sem ele precisar fazer absolutamente nada. Sem gasto nenhum, sem custo nenhum. Sem custo. Ele não vai, na verdade, só vai ganhar. Só vai ganhar. Ele vai ganhar fidelização do cliente, ele vai ganhar honorários de um CNPJ que está parado na carteira dele, fazendo o dia a dia. Então, essa seria a minha ação se eu tivesse hoje assistindo esse podcast. E eu acho muito legal que a contabilidade, né, ela ganha o crédito disso, que é a fidelização do cliente, né? Mas isso vai muito além da fidelização. O contador, o cliente do contador, ele vai ficar tão feliz que ele vai querer falar daquela contabilidade aonde ele estiver. Exato. Aonde ele estiver, o cliente vai falar daquela contabilidade. Principalmente se aquele cliente ele conseguiu fazer uma coisa que ele precisava, mas ele não tinha condições financeiras para fazer. Exato. Que na maioria dos casos a gente vê isso. No seu evento, você deu o exemplo do agronegócio. Das fazendas que investiram em maquinários pesados. Você viu quantos caminhões compraram? Tratores? Imagina talvez o empréstimo que aquela empresa precisaria fazer com o BNDES, quantos anos etc. de endividamento aquela empresa ia ter? Juros e tudo. Através de impostos, ela comprou. Existe uma coisa, Icaro, muito bem tocado nesse ponto, que é o que eu falo para os meus clientes, até mesmo quando eu vou vender o serviço, né? E quem está aqui, que não entendeu sobre parceria, presta atenção nesse ponto. Vocês são os investidores da empresa. As empresas, o que elas mais querem é investimento para poder crescer. Sendo que o investidor está aqui, nessa mesa agora, que são vocês. Vocês estão pegando um CNPJ, fazendo uma análise sem cobrar nada. Porque
corrija se eu estiver errado, mas vocês não cobram para fazer o diagnóstico. Correto. Isso mesmo. Correto? É de graça. Correto. Você pega a liberação de um CNPJ, o cara te manda um certificado digital, você vai analisar o quanto você vai investir naquela empresa. Dinheiro que ele não sabe que existe, que você vai caçar esse dinheiro, você vai arrumar esse dinheiro para ele, você vai injetar essa grana na conta corrente da empresa dele e ele vai te pagar uma parte de um dinheiro que você está investindo nele, que ele desconhecia. Vocês são dos maiores investidores do Brasil. A gente precisa entender esse jogo. Que quando a gente faz uma análise do passado, nós estamos investindo na empresa. Quanto mais empresa a gente faz, mais investimento tem. Com qual recurso? Com recursos de impostos que foram pagos indevidos e que estão lá esperando ser ressarcidos. E que o empresário não sabe. Ele tem um cofrinho lá cheio de dinheiro. Exato. E não sabe que existe isso. Exato. A gente já recuperou 1 bi. Muito dinheiro. Bi de créditos. Olha isso. 1 bi de impostos pagos indevido. E nós somos um grão de areia nesse mercado. Já ajudou muita gente, né? Muita empresa. E você imaginar que isso não representa praticamente nada perto do tanto de dinheiro que ainda tem lá. Dentro dos 90% das empresas que pagam errado, né? Quantos bi que não tem dos últimos 5 anos? Tem muita coisa. Né? Muita coisa. E eu gostaria também de te perguntar, assim, como influenciador, palestrante, mentor, como que as empresas, elas enxergam você e a sua empresa no sentido de, por exemplo, você vai vender um serviço tributário. Hoje você é bem requisitado, já tem uma notoriedade, já é referência. Existe algum tipo de diferenciação nisso? Por exemplo, você está presente no digital não é à toa. Sim, é uma estratégia. Uma estratégia, exato. Aí você ganha uma autoridade. Sim. Para você atender um cliente, você já teve algum caso que você fala assim, isso foi muito diferente e que do normal, pelo fato de você ter essa autoridade? Sim. Que eu me lembro uma vez que você comentou de algo no sentido, se eu tiver errado, você me corrige. Claro. Mas algo no sentido do empresário, tipo, pagar sua hora. Não, eu quero falar com ele, não é com a empresa dele. É lógico que a sua hora de atendimento de consultoria é muito diferente do que do seu time, né? Sim. Você consegue contar pra gente isso? Cara, eu vou até contar de uma forma, fazendo uma analogia aqui, né? Eu lembro quando a minha esposa uma vez quis fazer um procedimento cirúrgico, estético cirúrgico. E quando você vai fazer um procedimento estético cirúrgico, cara, uma das coisas que você mais analisa é qual profissional que vai fazer esse tipo de trabalho, né? Porque uma vez que feito... é difícil corrigir. É difícil corrigir, né? E vai trazer traumas. Sim. Então foi muito bem requisitado. E ela entrou em contato com esse profissional. E aí ela pegou e eu não lembro exatamente o mês, mas assim, a consulta dele daria daqui uns 3 meses. A consulta. Nossa. Né? Então, você fala, pô. Só que mulher, ela é um pouco agoniada, né? Ela não ia esperar 3 meses nunca, né? Ela não, quero agora, né? O verão tá chegando. E aí ela falou assim, bom, vou pra segunda opção, que eu tinha uma outra opção. E aí ela ligou pra essa pessoa, tem, semana que vem já tem. Legal, bacana, marcou, semana que vem. Um dia antes dela ir pra consulta do médico, ela pegou a secretária dos 3 meses, entrou em contato e falou, olha, teve uma desistência, então dá pra eu te encaixar essa semana aqui numa consulta, você quer? O que você acha que ela fez? Nossa, largou tudo. Correu. Esqueceu até da consulta que ela tinha com o outro. Não perguntou o preço. Chegou lá, fez o procedimento, a consulta. Quando ela foi para... Nossa, é tudo isso? É tudo isso. Ela não tinha nem perguntado Não tinha perguntado o preço. Pagou e fechou a cirurgia com quem? Óbvio. Com ele. Confiança total. Com ele. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você cria uma certa autoridade no mercado, não importa mais o preço que você cobra, e sim o retorno que você leva, né? Às vezes tem pessoas que vão dar até mais retorno do que eu, mas não tem a mesma autoridade. O mais visto tem mais valor do que o que mais faz, né? Isso é uma questão desde quando a gente está nesse mundo. Quem é mais conhecido vence o melhor. Sim. Isso
infelizmente, é assim, né? E eu tô dizendo isso por quê? Porque quanto mais você cria autoridade, mais você passa a ter valor de mercado. Então, quando você expande a esse nível, você acaba tendo dificuldade de agenda, você acaba tendo uma demanda alta e você tem que começar a filtrar que tipo de cliente você quer atender. Por exemplo, hoje 90% dos nossos clientes é do lucro real. A gente atendeu muito empresas do Simples, mas hoje a gente atende mais o público do real. E a gente começou a entender também que existe uma questão de idolatria também. Tinha pessoas que gostariam de ter um papo com você, mas eu tenho um negócio também, que eu preciso levar dinheiro para esse negócio. Precisa cuidar da empresa. Eu preciso cuidar da empresa. Então nós tivemos até que criar uma metodologia lá que era, cara, a gente vai ser um médico, a gente vai cobrar a consulta. Você quer falar com o Anderson? A equipe agenda a reunião. Com o Anderson uma consulta tributária. Então a gente cobra até hoje. A gente cobra por aquela consulta. A partir do momento que o cara fecha o contrato, a gente abate aquele valor. Porque daí a gente filtrou que só ia entrar pro jogo quem realmente entendesse que fazia sentido. Sim. E não, por exemplo, é porque eu quero só conhecer o Anderson. Entende? Então isso gerou mais valor. E eu vou ser sincero com vocês. Quando você passa a cobrar, o cliente vê mais valor. O cliente vê mais valor. Dá valor também para aquele momento ali. Dá valor para aquele momento. E é o outro ponto, né? Você não está disponível o tempo todo. Né? Eu brinco muito. Numa balada, o cara que está disponível dando em cima de todo mundo, possivelmente ele tem a maior possibilidade de não sair com ninguém dali. Né? A pessoa mais escassa, ela geralmente está mais arranjada ali. E isso acontece no nosso mercado do empreendedorismo geral, né? Quanto mais notoriedade você tem, quanto mais autoridade você tem, mais valor você custa, é igual às grandes marcas. Mais procurado você está. Então a gente entendeu que controlar a agenda seria isso, e isso traz bastante resultado. Então hoje a gente, quando vai fazer um agendamento, a equipe atende. Quando quer falar com o Anderson, aí é marcado uma consultoria. Sim. Aí a gente faz essa consultoria de 2 horas, cobra um valor por ela. Se o cara fechar o contrato pós-proposta, a gente abate o valor. Ou se não, fica a nível de consultoria, né? E o cliente entende também que para ele vai entender que você vai se empenhar também em entregar porque você está cobrando. Verdade. Vai fazer o melhor. Então, fez mais sentido para nós. Hoje a gente também, até live, por exemplo, a gente hoje passa orçamento. Porque, infelizmente, eu não consigo lidar com a agenda. Então, é complicado. Por exemplo, ter live todo dia é complicado. Não dá mais tempo, Não dá mais tempo. Então, você tem muitas vezes que falar não. Isso é chato, porque isso me incomoda. Isso me incomoda. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com vocês, né? Não houve cobrança para estar aqui. Mas por quê? Porque vocês estão comigo desde o começo. E eu sei valorizar isso. Então, assim, agora é o momento de vocês. Vocês cresceram. E pra mim é uma felicidade fazer parte dessa história de vocês. Desde o começo. Imagina, desde o começo. Foi responsável. Né? E a Andréia falava assim pra mim, ó, segue esse rapaz, né? Olha esse Anderson aqui. E eu ficava assim, caramba, ó, ele vai falar de comercial, tem um curso dele aqui, vai lá e assiste. E no primeiro bate-papo que a gente teve, não sei se você vai se recordar, né, que você perguntou, qual que é a estrutura de vocês? Lembro, recordo. Não, aí você, poxa, vocês estão no caminho correto e tudo, aí eu fui todo animado. André, aquele Anderson é top. Super gente boa, gente. Muito humilde. Mas vocês iam chegar, já dava pra ver que vocês estavam caminhando pra estruturação, porque era difícil, tá? É difícil, não era não, é difícil encontrar pequenos escritórios com já visão. Olha o que vocês já fizeram, né? Vocês acabaram de contar pra mim que tiveram que mudar de local para uma estrutura maior, para uma estrutura com mais qualidade para o cliente. Isso faz parte de uma jornada. 2023 foi bacana pra gente. A gente deu uma alavancada. Pois é. E eu tenho certeza que a qualidade do serviço aumentou. Mas agora você não vai se livrar mais da gente. A gente vai seguir o Anderson. Estamos juntos. A gente já tá dentro das novidades. E vai chegar um momento que vocês vão criar esse vínculo. Eu tenho certeza que, ainda mais quando vocês estão numa região que ela é mais bem regional mesmo, né? Igual eu estou na capital de São Paulo, então a capital de São Paulo é todo mundo espalhado, todo mundo. Aqui é mais tradicional, é mais região. Vocês vão criar uma autoridade local que vocês também vão ter que filtrar.
Sim. Vocês estão muito próximo de chegar ao ponto de não é todo cliente que é mais interessante para vocês. Vai dando uma dorzinha no coração. Dá uma dor no coração. Você... Vocês não têm noção de como, assim, me dói às vezes ter que falar. Às vezes chega uma pessoa e fala assim, pô, Anderson, eu queria fazer uma live com você e eu tenho que falar não para essa pessoa. Mas, assim, eu não tive contato nenhum com essa pessoa, eu não tive relacionamento nenhum. Se eu abro as portas, porque tem gente que quer ir no meu escritório todos os dias. Também. Então, assim, eu preciso trabalhar também. Eu tenho família, né? E é uma coisa que eu prezo muito, né? Tipo, eu acho que todo profissional de sucesso, não adianta você ter sucesso no CNPJ e ser um fracassado no ambiente familiar. Isso assim também. Né? Então, a gente precisa equilibrar isso. Então, tem anos da minha vida que eu não sei mais o que é trabalhar após 6 horas da tarde. E isso eu levo como regra. Uma live ou outra, uma mentoria ali, ainda a gente encaixa ali, mas não é uma prática que eu faço. Então eu tento encaixar a minha agenda em dia tradicional. Eu faço questão de ir numa consulta médica da minha filha, eu faço questão de ir na reunião de escola da minha filha. Então eu prezo muito a família, porque eu acho que a gente tem que ter esses pilares. E a família, para mim, é o ponto principal de tudo isso. A família é o sucesso, né? Não adianta a família é o crescer. sucesso. Você tendo sucesso na família, você vai levar todos os outros pilares com sucesso. Verdade. Isso é fato. Não dá pra ser 2 pessoas, né? Não dá pra ser 2 pessoas. Então, vai chegar um momento. Mas, assim, eu sempre peço, olha, agora não dá, mas a gente encaixa algumas coisas. Então, também tem a minha parte social. Então, que eu pego e falo, ó, em alguns momentos a gente, vamos abrir isso, vamos abrir 5 lives com a galera que não nos conhece, pra gente também fomentar esse mercado. O ponto de ajudar as pessoas, né? A gente fez uma live, não sei se você lembra, na pandemia, que foi para reconstruir um escritório de contabilidade que foi... Lembro. Que teve... Porque problema arrebentou. enchente, né? Pô, a gente conseguiu reconstruir, eu tenho informações deles até hoje, que eles estão lá em pé. Então, isso é legal. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? E fica com o coração feliz, né? Isso que faz parte. Mas vocês vão chegar... Tá muito perto disso, de ter que definir. Até porque vocês estão crescendo e vocês têm colaboradores aqui. E é muito difícil você formar colaboradores que atendem todo mundo. Sim. Verdade. É muito difícil. Então vai chegar uma hora que você vai ter uma demanda que você vai falar assim, cara, eu preciso de especialistas nesse setor. E como que você forma uma pessoa especialista em vários setores? Então hoje, por exemplo, o meu nicho maior é e-commerce e distribuidor. Eu falo de e-commerce e distribuidor, minha equipe já sabe de tudo. Mas antes não era. Antes eu atendia todos os CNPJs. Todo tipo de empresa, né? Eu falava que o meu nicho era CNPJ. Qual é o seu nicho? Mas quando você atende tudo, às vezes, quando você ainda está menor, você consegue. Isso é possível, mas quando você cresce com maior número de pessoas, né? Já estamos com mais de 60 pessoas no time. Mas você escolheu o seu nicho ou foi aparecendo, foi formando? Olha, foi o que foi mais entrando. E eu falei assim, cara, se tá entrando, eu vou focar aqui. Tá, então a gente conseguiu fazer um trabalho muito relacionado a ICMS, para o público, então foi entrando, e aí a gente falou, pô, já que tá entrando, vamos ficar mais aqui. Então a gente acabou focando mais nessa linha. Muito bom. Né? E o que mais dói é que tá chegando ao fim. Né? E passa rápido, né? A gente ficar falando aqui, a gente vai ficar o dia dia inteiro todo aqui. Mas é muito bom. Legal, mas, assim, Anderson... a gente agradece mesmo, de verdade, a sua presença aqui. Para nós, realmente é especial, não é demagogia nenhuma. Não tem porquê a gente querer ficar falando, sendo que não seria verdade. Vocês são verdadeiros. A gente começou, né, empreendendo, pesquisando na internet, achamos o Anderson, como eu falei, e a gente busca até hoje, né, André? Mais, né? Que bom, estamos juntos. E vamos juntos. Porque você passa a verdade, tudo que você fala, tem a ver, é muita verdade, né? É que eu tô no campo de batalha igual vocês, né? É o que eu falei, assim, todo mundo vai ter problemas, né? Eu tenho um monte de problema no meu escritório. Vocês devem ter um monte de problema aqui. E quem falar que não tem problema, tá mentindo. Qual o ser humano que não tem problema? Existe outro ponto, né, Andréia? Pra você crescer, você entra num caos. É fato, ninguém tem um banquinho de reserva aqui e fala assim, entrou mais 10 clientes, vem aqui banco de reserva, e vocês estão prontinho para trabalhar. Já conhece o cliente? Já conhece, não é assim, e todo empreendedor passa por isso. O crescimento, ele traz um caos, né? A grande questão o caos tem que ser sempre controlado. A gente não pode perder o controle do caos, né?
e sempre entendendo a necessidade do cliente, fazendo o cliente jogar junto com a gente. Às vezes a gente usa um sistema, a gente vai partir para um outro sistema que é mais tecnológico, o cliente vai participar dessa jornada. Então eu gosto de passar essas verdades, né? Que é o que a gente vive, a gente tem problemas, mas é o que a gente sempre fala. O problema não é ter o problema, é não resolver o problema. Sim. Mas o nosso trabalho é resolver problema, né? Exatamente. Tá aí para resolver problema. Exatamente. Não tem jeito. E a Andréia, como contadora, como advogada, tem que resolver aí muitos problemas. Ela soluciona os problemas, isso é bom. Exatamente. A gente gera e você soluciona. Mas é gostoso, é gostoso. Mas de coração, assim, em nome de todo o nosso time, inclusive eu queria mandar um abraço aí pra todo mundo do nosso time. Nossa, nem é um time, é uma seleção. Que são pessoas extraordinárias que trabalham com a gente todos os dias. São pessoas, assim, maravilhosas. E a gente quer agradecer essa galera, agradecer a sua equipe também. Legal. Que uma equipe maravilhosa, nossa. Super abriu as portas pra gente, desde sempre, até agora, nessa nossa estrutura de poder te trazer aqui. A galera, olha, faz assim, eu te dou uma dica, ó, uma orientação, tá aqui, informação, à noite, de dia. Então, assim, parabéns mesmo. Obrigado, viu? Pela equipe que você tem lá. E muito obrigado por tudo que você vem passando, pela força que você vem dando pra gente. Independente se é monetizado, se não é monetizado, com certeza pra nós, assim, é muito, muito importante poder estar junto contigo e aprender ainda mais, né, contigo no ramo tributário. E é isso. É isso. Muito obrigada. Porque a gente gratidão de coração. Imagina. Eu que agradeço, gente, demais. É importante para mim estar aqui. Como eu falei aqui nos bastidores, é bonito de ver o crescimento de vocês. E estar aqui é sentir que vocês estão prontos, né? Que vocês vão fazer um trabalho espetacular com os clientes de vocês e com os clientes que vão chegar aqui, né? Porque vocês estão prontos para isso. Vocês estão prontos para atender as empresas. Eu cravo aqui, né? Eu não estou falando em um podcast. Foi anos que nós estamos trabalhando em conjunto. Sim. E é muito gratificante a gente chegar e falar assim, ó, as portas estão abertas para que a galera possa chegar. Então que chegue os parceiros, que chegue os clientes, venha conhecer o trabalho de vocês, porque uma coisa eu tenho certeza, prejudicar ninguém vocês não vão. Isso não faz parte da índole de vocês. Então é um trabalho sério, é um trabalho honesto, é um trabalho com ética. Se você tiver direito, você vai ter seu dinheiro de volta. Se você não tiver, você vai ganhar um abraço dessa equipe maravilhosa. É isso aí. Gratidão, viu? E eu quero convidar todo mundo que está assistindo a gente aí mais uma vez a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse conteúdo, porque aqui tem muitas coisas valiosas. E também quero dizer que diminuir impostos é possível. Sem dúvida. Por isso que existe agora esse podcast Partiu Tributar, que vamos trazer muitas novidades. Anderson, muito obrigado. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Um forte abraço. Show de bola. Isso está além das minhas habilidades no momento.